Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar aqui a primeira aula de Ciência do Solo 2, Microbiologia do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia, do Instituto Federal Brasília, campus Planaltina. A aula de hoje vai falar sobre solo nos ecossistemas, diversidade biológica dos solos e micro-organismos do solo. Então, a microbiologia do solo. Então, a microbiologia do solo é um ramo da ciência do solo que, obviamente, os micro-organismos do solo, o solo propriamente dito, como nós sabemos, é aquela camada inconsolidada que recobre as rochas. O solo são diferentes por quê? Porque diferentes fatores interferem na formação do solo. A matéria-prima de formação do solo é o material de origem. Esse material de origem vai sofrer transformações de natureza física, química e biológica pela ação da temperatura, da umidade dos organismos vivos. Temperatura e umidade são elementos do clima. Esses solos também são diferenciados em função das condições de relevo. Se o solo estiver no relevo plano, relevo inclinado, se um solo é formado em um relevo plano e relevo inclinado, as condições de formação dele é diferenciada. Para que esse solo se transforme, para que a rocha se transforme em solo, é necessário um determinado tempo. Portanto, os organismos vivos têm um papel importante na formação dos solos. E depois que o solo se forma, e são estabelecidos cultivos em determinadas áreas, os micro-organismos continuam influenciando o comportamento do solo e muitas vezes interagindo com as plantas. Então, nós vamos falar do solo no primeiro momento, quando a gente for falar de micro-organismos do solo, nós vamos falar dos micro-organismos e dos organismos vivos de uma maneira geral, na formação dos solos, na gênese do solo, como elementos formadores de solo, e mais posteriormente, quando estivermos tratando os micro-organismos em si, nós vamos falar da influência dele nos cultivos, que aí já com a interferência do homem. A microbiologia do solo é um ramo da ciência do solo que estuda micro-organismos que vivem neste ambiente. E a microbiologia do solo focaliza principalmente a atividade biológica desses micro-organismos e o papel que tem no fluxo de energia e na ciclagem de nutrientes associada à produtividade primária. Além disso, ocupa-se dos impactos ambientais favoráveis ou não dos micro-organismos do solo e dos processos que estes participam. Então, a microbiologia do solo estuda, portanto, os micro-organismos do solo, tendo como elemento principal de estudo a atividade metabólica desses micro-organismos, que, por sua vez, interferem no fluxo de energia e na ciclagem de nutrientes. Então, os micro-organismos têm um papel importante no ciclo biogeoquímico de alguns nutrientes importantes. Então, isso está relacionado diretamente com as atividades ecológicas, com as interações que os organismos vivos têm entre si e com as condições não vivas do solo, com os elementos não vivos do solo. Então, a microbiologia estuda esses aspectos, Sobretudo quando se trata da produtividade primária, está relacionado principalmente à produção de biomassa nesses ambientes, E os micro-organismos interagem com essa produção de biomassa, sobretudo decompondo a matéria orgânica. Esses micro-organismos, quando morrem, também vão se incorporar à biomassa do solo. Além disso, a microbiologia do solo ela é estudada do ponto de vista de alguns aspectos, a partir do momento em que se conhece essas interações entre os organismos vivos e as plantas, você pode utilizar esses micro-organismos na produção agropecuária, como também pode utilizar a influência desses micro-organismos nos impactos ambientais ou mesmo nos processos mitigadores de impactos ambientais por outras atividades dos seres humanos. Então, a microbiologia do solo tem esse papel. O solo nos ecossistemas. O solo faz parte da litosfera e interage com todas as outras esferas do planeta Terra, biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera, o que torna um mediador de processos globais. Então, o solo ele interfere na biosfera. O que é a biosfera? O conjunto de organismos vivos do planeta Terra. Então, o solo é um elemento importante para a manutenção da vida no planeta. Vamos falar agora há pouco sobre isso. O solo interfere com a atmosfera. A atmosfera é aquela camada gasosa que envolve a Terra. Então, o solo, os micro-organismos, as atividades que são desenvolvidas que envolvem o solo, pode reter gases ou emitir gases para a atmosfera. Então, o solo interage com a atmosfera. O solo interage com a hidrosfera.
com o conjunto de massas líquidas que envolve o planeta Terra. Muitas vezes essas massas líquidas não são contínuas, são descontínuas, né? Mas fazem parte da hidrosfera. Então, dependendo das condições ambientais, o ciclo hidrológico está diretamente relacionado com o manejo que se dá ao solo, com as características e propriedades do solo. E o solo faz parte da litosfera. A litosfera é formada, sobretudo, pela crosta e pelo manto superior. E o solo está naquela camada superior da litosfera. Então, o solo tem uma interação íntima com as condições do planeta Terra, né? Então, o solo interage com todos os ecossistemas e com todas essas, com a biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera. Por se encontrar íntimo contato com esses domínios, portanto, com a atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera, o solo afeta esses domínios e por eles é afetado, encontrando-se em um estado de equilíbrio dinâmico facilmente rompido pela intervenção humana. O solo e suas múltiplas funções são a base da vida do planeta Terra. Sem solo não há vida. Por isso, os profissionais das ciências agrárias trabalham com elemento do ambiente de extrema importância, né? O manejo do solo, o solo em condições, em ambientes onde não existe a presença do homem, ele está em equilíbrio dinâmico. Né? O que é um equilíbrio dinâmico? Então, um conjunto de atividades estão acontecendo, um conjunto de relações acontece entre os organismos vivos e os organismos e os constituintes não vivos no solo, e essas relações estão em equilíbrio. Mas existem relações, por isso que é chamado equilíbrio dinâmico. Então, um conjunto de reações, em um determinado momento, inúmeras reações, centenas, milhares de atividades estão acontecendo em um determinado volume de solo. E essas ações estão acontecendo em equilíbrio, mas elas estão acontecendo. Então, por isso que é chamado equilíbrio dinâmico. E sem esse equilíbrio dinâmico, não há vida. Então, o solo, por que sem o solo não há vida? Porque a boa parte dos organismos vivos, para crescer e se desenvolver, precisa de carbono para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, carbono é um elemento químico de fundamental importância para os organismos vivos. As moléculas orgânicas, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, todas essas, no caso das plantas, a molécula de clorofila, todas essas são formadas de carbono. Como é que os organismos vivos obtêm carbono? Então, os organismos vivos, as plantas obtêm o carbono do CO2 da atmosfera, capturam o CO2 da atmosfera. Os demais, uma parte significativa dos organismos vão obter carbono se alimentando dessas plantas. Essas plantas, para crescer e se desenvolver, elas precisam de água e sais minerais que são obtidas no solo. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro, cobre, zinco, manganês, molibdênio, cloro e boro são elementos químicos essenciais que a planta obtém do solo. Os seres humanos também precisam desses mesmos elementos químicos, né? Assim como outros organismos vivos, né? Os insetos, outros mamíferos que vivem na natureza, uma infinidade de organismos vivos precisam desses nutrientes que são obtidos pela planta, né? O homem precisa de nitrogênio, de fósforo, potássio, cálcio, magnésio e assim por diante. Como é que o ser humano obtém esses nutrientes? A partir da planta, né? E a planta obtém esses nutrientes da onde? Do solo, né? As plantas obtêm esses nutrientes do solo. Então, sem um solo manejado adequadamente, não tem planta nutrida adequadamente. E não tendo planta, não tem a manutenção de todo um ecossistema. Por isso que o solo, em suas múltiplas funções, são a base da vida do planeta Terra. O solo compõe os ecossistemas terrestres e tem grande importância na qualidade e no desempenho das funções ambientais e produtivas. O solo é responsável pela qualidade do ar e da água, entre outras funções. Os solos são utilizados para produzir alimentos, fibras e energia para diversos fins, né? Então, como havíamos falado, o solo manejado inadequadamente interfere no ciclo da água. O solo manejado inadequadamente, ele pode aumentar a emissão de gases para a atmosfera, então, portanto, os gases influenciam na qualidade do ar, né? Então, o solo utilizando o solo adequadamente, manejando o solo adequadamente, nós vamos conseguir produzir os alimentos e energias de forma sustentável. Caso contrário,
a produção sustentável de alimentos, energias e fibras fica comprometida. Além de compor os ecossistemas terrestres, o solo é o habitat de uma enorme diversidade de organismos, então, que é justamente o objeto do nosso estudo. Então, o solo ele é formado de macro-organismos, meso-organismos e micro-organismos, né? Ou macrofauna, e também pela denominada macrofauna, mesofauna, microfauna e pelos micro-organismos do solo. Então, esse é o objetivo da microbiologia do solo. Existem organismos maléficos no solo, né? Só que esses organismos maléficos eles são a minoria, e muitas vezes esses organismos maléficos causam doenças nas plantas e porventura pode causar doenças no homem, eles são controlados pelo próprio conjunto de micro-organismos que habitam o solo, sobretudo nas condições de um ambiente natural. Quando o ser humano maneja inadequadamente o solo, pode inclusive potencializar a presença de organismos maléficos no solo. Apesar de sua importância, os diferentes segmentos da sociedade, em geral, negligenciam a importância do solo. O equilíbrio dinâmico no ambiente natural é rompido por atividades humanas inadequadas. Então, as atividades humanas inadequadas, o manejo inadequado do solo, estabelecimento de populações em determinadas regiões pode significar um manejo inadequado do solo, um manejo descuidado do solo, um manejo negligente do solo, né? E isso provoca desequilíbrios ambientais. Muitas vezes o solo está associado à sujeira, àquilo que não presta. E muitas vezes os seres humanos, ao estabelecer sobre as suas atividades na superfície do solo, tanto as atividades urbanas como as atividades rurais, não levam em conta a importância dos solos. E aí tem consequências ambientais pelo uso inadequado do solo. Erosões significativas em algumas regiões urbanas, por exemplo, a presença de vossorocas, né? Grandes escavações provocadas no solo por uma destinação inadequada das águas que escorrem nas ruas, né, das áreas urbanas, o manejo inadequado do solo, o uso inadequado de práticas ou o não uso de práticas conservacionistas, práticas edáficas, vegetativas e mecânicas que poderiam ser utilizadas para manejar adequadamente o solo, elas não são utilizadas, né? E quando você não utiliza um manejo inadequado do solo, quando você não utiliza um manejo adequado do solo, você pode provocar erosões. E isso provoca desequilíbrios ambientais. Você tem uma grande diversidade de organismos vivos presentes no solo. Nesse primeiro momento da nossa unidade curricular, nós vamos falar do solo no seu ambiente natural. E muitas vezes o solo em seu ambiente natural não tem intervenção do homem. Então, nós vimos, a primeira coisa que nós falamos aqui, que o solo é resultado da ação de 5 fatores de formação do solo: clima, relevo, organismos vivos, tempo e material de origem. Esses 5 fatores concorrem para a formação do solo. Portanto, e no primeiro momento da formação do solo, não existe a presença do ser humano, né? Então, nessa imagem aqui, nós temos um conjunto de organismos vivos que podem interferir na formação dos solos. Desde organismos enormes, como, por exemplo, aqui esse indivíduo aqui, que parece uma topeira, né? Você tem uma topeira aqui, uma outra topeirinha aqui, ou dois mamíferos aqui, né? Que tem boa parte do seu habitat é o solo. Nem todo o solo, obviamente, ele se constitui a partir da presença desses mamíferos. Aqui é só um exemplo, só uma ilustração, né? Temos aqui caracóis, lesmas, minhocas, né? São chamados macro-organismos presentes no solo. Aqui é um pequeno detalhe, então foi tirada aqui uma pequena amostra desse solo e ampliada aqui, mostrando os organismos de tamanho médio, né? Aracnídeos, microminhocas, aqui acho que é um colêmbulo aqui, e dessa pequena parte aqui do solo que foi tirada, tira-se uma outra parte e amplia, e nós vamos ter os micro-organismos do solo. Então, existe uma grande diversidade biológica do solo. Então, talvez não, mas a maior diversidade de organismos vivos do planeta Terra está presente no solo, sobretudo nas suas condições naturais.
O solo, então, ele é o habitat natural para uma grande variedade de organismos, tanto micro-organismos, meso-organismos e micro-organismos. Esse conjunto que vive e é responsável por inúmeras funções do solo é chamado de biota do solo e apresenta uma grande variedade de tamanhos e metabolismos. Então, todo esse conjunto de organismos vivos que habitam o solo é chamado biota do solo. Eles podem ser organismos enormes, macro-organismos, meso-organismos e micro-organismos que habitam o solo. E esse conjunto de organismos vivos é chamado biota do solo. Como vimos aqui, né, aquela pequena parte do solo ampliada, aqui nós temos os meso-organismos e aqui os micro-organismos que habitam o solo. É importante mostrar que existe uma íntima interação entre esses organismos, né? Macro, meso e micro-organismos do solo, assim como eles interagem com a areia, com o silt, com a argila presente no solo e com a matéria orgânica presente no solo. Portanto, aqui nós temos um ecossistema chamado solo. Com base no tamanho, os organismos vivos que habitam o solo podem ser classificados como macrofauna, e aí com o objetivo de estudar mais adequadamente esses organismos, né, os organismos vivos que habitam o solo, muitas vezes a microbiologia do solo, muitas vezes ela fica atenta, sobretudo, aos micro-organismos do solo. Mas tem profissionais da área da microbiologia do solo que também estudam a macrofauna, a mesofauna e a microfauna. A macrofauna são aqueles organismos que têm de 20 milímetros a 2 milímetros. Mesofauna são aqueles organismos que têm de 2 milímetros a 0,2 milímetros, né? Ou de 2 milímetros a 200 micrômetros. A microfauna são aqueles organismos que têm menor que 0,2 milímetros, ou menos que 200 micrômetros, né? Os micro-organismos do solo, eles não se confundem com a microfauna, e nós vamos falar quem são os micro-organismos e quem são a microfauna do solo. A macrofauna do solo, então, é formada por todos os invertebrados que vivem no solo em pelo menos uma fase de seu ciclo de vida, seja na fase adulta, seja na fase imatura, e possui o diâmetro do corpo entre 20 milímetros e 2 milímetros, ou seja, de 2 centímetros a 2 milímetros, né? Então, isso faz parte da macrofauna do solo. Na macrofauna invertebrada do solo estão os organismos mais conhecidos pelos agricultores e mais estudados pelos pesquisadores, como as minhocas, as formigas, os cupins, os besouros, as centopeias, piolhos de cobras, baratas, tesourinhas, grilos, gafanhotos, caracóis, percevejos, tatuzinhos, cigarras, larvas de moscas, lagartas, aranhas, opilões, escorpiões, pseudescorpiões, entre outros. Portanto, a macrofauna do solo é formada pela minhoca. Formigas faz parte da macrofauna do solo. Cupim. Obviamente, essas classificações, né, macrofauna, organismo de 2 centímetros a 2 milímetros. Obviamente, algumas minhocas têm mais que 2 centímetros. Isso não impede que ela seja estudada como a macrofauna do solo. Então, esses limites eles não são limites rígidos, é só para se ter uma ideia de estudo, né? Cupins, obviamente, como havíamos dito aqui anteriormente, nós estamos falando dos organismos vivos, no caso aqui a macrofauna, interferindo a formação do solo. Obviamente, alguns desses organismos vivos, quando está se praticando atividades agrícolas, o excesso de populações de formigas e cupins, obviamente, elas vão ser prejudiciais às atividades agropecuárias, né? E no caso de uma agricultura de base ecológica, alguns procedimentos de forma natural, sustentável, terão que ser utilizados para diminuir essa população desses organismos vivos, né? Mas aqui a gente está falando da ação desses organismos vivos na formação do solo, né? Antes da interferência dos seres humanos. E falamos que nas condições de formação do solo, no ambiente natural, a presença das formigas e cupins e outros macrofauna, esses organismos estão em equilíbrio. Essas populações elas são controladas. Não existe uma superpopulação de formigas, cupins e outros organismos vivos em um ambiente natural, porque essas populações elas são controladas.
Quando se vai praticar as atividades agrícolas, mesmo que são as atividades de base ecológica, muitas vezes essas atividades provocam determinados desequilíbrios, né? Aumentando a população de alguns desses indivíduos. Aí, no caso, você vai ter que tratar isso aí de outra maneira, né? Do ponto de vista de você controlar, no caso de uma agricultura de base ecológica, vai ter que controlá-los de uma maneira a causar menos impactos, né? Faz parte da macrofauna do solo os besouros, né? Então, os besouros, que fazem parte dos coleópteros, né? Então, boa parte desses coleópteros, né? Alguns deles têm uma parte da vida deles, eles vivem no solo e acabam interferindo no solo, né? As aranhas, então, diferentes espécies aqui de aranhas. Os opilões, né? Os opilões se assemelham às aranhas, mas não são aranhas, né? Pseudo-escorpiões e escorpiões fazem parte da macrofauna do solo. Piolho de cobra, lacraias fazem parte da macrofauna do solo. Centopeia fazem parte da macrofauna do solo. Caracóis, lesmas fazem parte da macrofauna do solo. Tatuzinho de jardim faz parte da macrofauna do solo. Grilo, paquinha fazem parte da macrofauna do solo. Tesourinha, que é da ordem Dermápio, também fazem parte da macrofauna do solo. Percevejos, né? E aqui você tem o percevejo adulto, que é a fase jovem do percevejo, que se desenvolve no solo, né? Cigarras, né, fazem parte da macrofauna do solo, cigarrinhas fazem parte da macrofauna do solo. E aí, repetindo, né, besouros, centopeias, aracnídeos fazem parte da macrofauna do solo. Também faz parte da macrofauna do solo os psocópteros ou psocídeos, né? E aí são alguns desses indivíduos que não são comuns, nós não conhecemos, né? Temos pouco conhecimento deles, porque são organismos bastante pequenos, 2 milímetros de diâmetro, e são pouco percebidos, né? Mesofauna do solo. Então, a mesofauna do solo é o conjunto de pequenos seres vivos que apresentam tamanho corporal entre 2 milímetros e 0,2 milímetros, né? Então, quando se trata da mesofauna do solo, é um conjunto de pequenos seres vivos que habitam o solo. E esses seres vivos têm de 2 milímetros a 0,2 milímetros, fazem parte da mesofauna do solo. Entre os grupos de organismos que compõem a mesofauna do solo estão os ácaros, os colêmbulos, os palpígrados, as proturas, os paurópodos, os dipluras, os enquitreídeos e os sínfilos. Então, são organismos vivos, fazem parte da mesofauna do solo, como o tamanho deles é muito pequeno, de 2 a 0,2 milímetros, então nós não conseguimos perceber esses organismos. Muitas vezes eles estão em determinados ambientes mais ricos em matéria orgânica, ambientes mais úmidos, e que passa desapercebido por nós. Mas os pesquisadores da área de microbiologia do solo estudam esses organismos, né? Então, dentro da mesofauna, os grupos comumente encontrados em maior abundância no solo são os ácaros, enquitreídeos e os colêmbulos, né? Dentre todos esses grupos aqui que nós acabamos de mostrar, destaca-se em maior população os ácaros, os enquitreídeos e os colêmbulos. Enquitreídeos são microminhocas, né? São minhocas muito pequenas. Ou podemos falar que são anelídeos, né? Muito pequenos, de tamanho muito pequeno. Então, exemplo, os ácaros fazem parte da mesofauna do solo. Colêmbula faz parte da mesofauna do solo. Palpígrado faz parte da mesofauna do solo. E aí você tem a imagem aí do palpígrado. Sínfilos fazem parte da mesofauna do solo. Sínfilos fazem parte da mesofauna do solo. Paurópode faz parte da mesofauna do solo. Veja bem que o paurópode se assemelha muito ao tatuzinho de jardim, porém, o tamanho dele é menor, a coloração é diferente, tem uma morfologia diferenciada. Parece, mas não é o tatuzinho de jardim. Proturo fazem parte da mesofauna do solo. Dipluro fazem parte da mesofauna do solo. Aí, ali foi o desenho, agora aqui a imagem do dipluro. E aí, repetindo essas imagens, só para a gente verificar, eles são muito parecidos, né? Só para a gente observar. Então, você tem lá o palpígrado, sínfilos, proturo, dipluro. Faz parte também da mesofauna do solo os enquitreídeos, né? Que são essas microminhocas, minhocas muito pequenas que habitam o solo. Obviamente, elas não serão encontradas em todos os solos, né? Mas em alguns solos elas são encontradas, sobretudo nos ambientes mais úmidos, né?
E esses mesofauna, macrofauna e microfauna interagem entre si. Microfauna do solo. Então, denomina-se microfauna do solo o conjunto de organismos microscópicos que se encontram no solo, cujo tamanho é inferior a 0,2 milímetros de diâmetro e tem como representante principalmente os protozoários, os nematóides e os rotíferos. Apesar de as bactérias, fungos e algas possuírem tamanho microscópico, esses organismos não são enquadrados na microfauna, mas sim no grupo dos micro-organismos, né? Então, bactérias, fungos, actinobactérias, algas fazem parte da microbiologia do solo, dos micro-organismos do solo e não da microfauna do solo. Microfauna do solo são os protozoários, nematóides e rotíferos. E aí, um exemplo de protozoários flagelados que fazem parte da microfauna do solo, como é o caso exemplo da euglena. Temos aí os protozoários ciliados, né? Então, os protozoários flagelados têm essa estrutura de movimentação em meio líquido denominado flagelo, né? A euglena é um exemplo de microfauna do solo flagelado. Existe protozoários ciliados, como exemplo, paramécio. O que são protozoários ciliados? Que têm essas estruturas de movimentação aqui em volta do corpo, denominados cílios, né? Então, o exemplo é um organismo vivo que faz parte da microfauna do solo, que é chamado de paramécio. Faz parte também da microfauna do solo os protozoários ameboides, né? Como é o caso da ameba, que se movimenta por meio de falsos pés chamados pseudópodos, né? Então, existe uma grande diversidade de protozoários no solo. Um dos exemplos de protozoários existentes no solo é um protozoário chamado rotífero, né? Que tem essa morfologia aqui, tal qual nós estamos mostrando, os rotíferos. Outro protozoário existente no solo são os nematóides. Os nematóides, desculpa, não é protozoário, faz parte da microfauna do solo. Então, os nematóides também fazem parte os nematóides não são protozoários, eles estão no grupo da animalia, né? Do grupo animalia. Então, dentre os organismos vivos, quando comparado com os protozoários, eles são mais evoluídos. Os protozoários estão dentro do grupo dos protistas, né? As nematóides ele faz parte do grupo Animalia. E os nematóides, eles são mais conhecidos pelos seres humanos porque eles, sobretudo na atividade agrícola, porque eles podem provocar danos ao crescimento e desenvolvimento das plantas quando eles colonizam as raízes, dificultando, eles parasitam as raízes de planta, absorvendo água e nutrientes, e a planta ela fica raquítica ou mesmo morre, né? Então, os nematóides são muito conhecidos por alguns agricultores, né? Os nematóides são muito conhecidos pelos agricultores. Também faz parte da microfauna do solo. Agora, os micro-organismos que habitam o solo, quem são eles? São as bactérias, as arqueias, os fungos e algas. Vamos ver que alguns desses micro-organismos, morfologicamente, eles são muito parecidos, como, por exemplo, as bactérias e as arqueias, são muito parecidas morfologicamente. Então, nós vamos apresentar esses micro-organismos aqui hoje para vocês e, durante o curso, nós vamos falar mais especificamente sobre eles, alguns fungos que são importantes, alguns fungos que são micro-organismos, que interagem com as plantas, algumas bactérias, né? Então, morfologicamente, alguns desses organismos são parecidos. Então, nós vamos mostrá-los aqui. E na próxima aula nós vamos falar o que diferencia uma bactéria de uma arqueia, apesar de eles serem muito parecidos morfologicamente. Então, e aí a gente vai comentar, e esse vai ser assunto da próxima aula. Hoje, iremos apenas apresentá-los para vocês, morfologicamente, quem são eles, e na próxima aula vamos falar das diferenças, o que diferencia a bactéria das arqueias, dos fungos e das algas, né? Então, veja bem que as bactérias podem ter morfologias, elas podem se organizar de maneiras diferentes. Elas podem se organizar na forma de cocos, né? Então, são bactérias esféricas que atuam separadamente umas das outras. Essas bactérias elas podem se formar streptococcus, que são essas estruturas aqui, né? Na forma de contas, diplococos. Essas bactérias podem ter estruturas de resistência, que são os esporos bacterianos. As bactérias podem ser flageladas, podem ser ciliadas, né? Apresenta espirilos, as bactérias podem se organizar na forma de espirilos. As bactérias podem se organizar numa massa
com formato diferenciado ou um formato não definido, que são os estafilococos. As bactérias elas podem ter o formato de bastões, né, que são os bacilos. As bactérias podem ter formato de vírgulas, são chamados de vibriões. Então, você tem uma grande diversidade de bactérias no ambiente. Então, você tem as actinobactérias, que antigamente eram chamadas de actinomicetos. Aqui as bactérias sendo mostradas na superfície das argilas, as bactérias aqui na superfície de uma folha. E existem colônias de bactérias. Aqui, no caso, algumas bactérias sobrevivem em ambientes líquidos. É o caso das cianobactérias. E muitas vezes essas cianobactérias elas têm uma grande autonomia porque elas têm capacidade de realizar fotossíntese e algumas delas, além de realizarem fotossíntese, têm capacidade de capturar o nitrogênio da atmosfera. Então, elas têm grande autonomia enquanto organismos vivos. Aqui outros grupos de bactérias, pseudomonas. Aqui a superfície da planta do trevo e aqui na superfície bactérias do gênero Rhizóbio. Esporos de Streptomyces, bactérias na rizosfera de plantas. Um grupo de bactérias muito importante, que antigamente eram chamadas actinomicetos, são as actinobactérias, né? Essas actinobactérias têm a forma de filamentos ou fios, né? E se assemelham muito aos fungos, né? Mas estão no grupo das bactérias, no grupo das actinobactérias. Aqui as arqueias. Observe que as arqueias, morfologicamente, se assemelham muito às bactérias. O que diferencia uma arqueia de uma bactéria? Vamos ver na próxima aula. Aqui é a Metanococcus janaschi, Metanosarcina barkeri, Metanotermus fervidus, Metanobacterium thermoautotrophicum. Então, são grupos de arqueias. Então, quando se fala de bactérias, fala-se de inúmeras espécies de grupos de organismos dentro das bactérias. Assim, a mesma coisa acontece com as arqueias. Não existe apenas um tipo de arqueias, né, desse micro-organismo. Existem vários grupos de espécies desses organismos vivos. Aqui nós estamos vendo os fungos, né? Estamos vendo aqui os fungos. Amanita, agáricos, e assim por diante. Aspergilos, né? Alguns desses fungos são causadores de doenças em plantas, né? Então, aqui os fungos, eles têm um formato de filamentos ou fios. Aqui dois tipos de fungos, ó, esse aqui mais fino e esse aqui mais grosso, né? São fungos que habitam o solo. As algas também são organismos vivos que habitam o solo, são micro-organismos que habitam o solo. No campo da microbiologia do solo, eles não são tão estudados, né? E a gente vai se dedicar pouco tempo, nem um pouco tempo aqui à questão das algas, mas também são organismos vivos que habitam o solo. E aí elas existem também diferentes espécies de algas que habitam o solo. Com isso, nós finalizamos aqui a nossa primeira aula e na próxima aula vamos dar seguimento ao estudo aí desses micro-organismos do solo. Muito obrigado e até a próxima.